Eu estava pensando, qual a boa passagem da Bíblia para falar na ocasião quando duas irmãs em Cristo descem as águas do batismo. E eu fiquei maravilhado, e sempre fico quando vejo e estudo a Bíblia, porque eu vejo que na Bíblia sempre temos passagens que falam de acordo com a nossa necessidade, que podem ser aplicadas a cada situação. E enquanto pensava no assunto, me veio à mente Lídia, aquela senhora em Atos dos Apóstolos, na cidade de Filipos, no capítulo 16 de Atos, teve um encontro com Jesus. E eu vi muita similaridade, irmã Gisele e irmã Maria Manuela, com as irmãs no assunto de Lídia. E eu gostaria que isso servisse para a nossa inspiração, para vermos que na vida nada acontece por coincidência, e especialmente na vida do crente, não é por coincidência, mas pela providência. Como Deus cuida, como Deus está no controle. E isso me fez considerar em falar com a igreja e com as irmãs e irmãos sobre a conversão de Lídia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15, nós encontramos o momento da conversão. Diz: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pai querido, temos lido a Bíblia, a palavra santa do Senhor, e humildemente suplicamos, porque sabemos que toda ela foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. Que seja o Teu Espírito Santo que fale ao nosso coração. Então somente a palavra e o Espírito, a Deus, para que seja confirmado com nossa mente, com nosso coração, a palavra do Senhor. E ouçamos a voz do Senhor e não do homem, para que possamos sair daqui levantando mãos santas aos céus e dizendo: sim, o Senhor esteve conosco, o Senhor falou ao nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Seus irmãos têm a Bíblia aberta, verão que logo no primeiro versículo de Atos 16, Paulo e Silas chegaram a Derbe e Listra, e ali encontraram um jovem chamado Timóteo, que tinha pai grego e mãe judia. E esse jovem tinha um testemunho muito forte da igreja. A igreja via ele como um jovem de muito valor espiritual, comprometido com as coisas de Deus. E Paulo, diz a Bíblia que Lucas registrou, desejou levar Timóteo consigo na sua segunda viagem missionária. E a igreja abençoou Timóteo e Paulo e Silas para que fossem nessa viagem. Eles seguiram viagem, e diz a palavra de Deus que eles passavam pelas cidades confirmando as igrejas, orientando os cristãos para que ficassem fiéis naquilo que tinham aprendido. E assim as igrejas iam crescendo e se fortalecendo na fé. E crescia cada dia o número dos cristãos, diz Atos 16, versículo 5. Agora, quando eles passaram pela Frígia, Paulo sentiu um coração muito forte o desejo de ir à província da Ásia. Hoje nós falamos Ásia, mas naquele tempo era o Império Romano. E no Império Romano a Ásia era considerada uma província do Império. Então ele queria ir para a província da Ásia pregar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem à Ásia. Então chegaram a Mísia e intentaram ir a Bitínia. E ali diz: o Espírito de Cristo também não permitiu que eles fossem a Bitínia. É interessante.
Porque o Senhor decide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Será que a Ásia não estava nos planos de Deus? Será que a Bitínia não estava nos planos de Deus? Estava nos planos de Deus. Mas nem sempre os planos de Deus são os nossos planos. E nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. E aqui nós vemos então que Paulo, certamente inquieto porque ele queria pregar e não podia, foi visitado pelo Espírito Santo de Deus e teve uma visão de noite. E nessa visão, um homem aparecia a ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Lucas diz: e logo depois dessa visão procuramos. Por isso digo Lucas, porque aqui no texto fala Paulo, Silas e Timóteo, mas quando ele fala procuramos, e é ele que escreve, então vemos que ele estava junto. Então procuramos partir para a Macedônia, que é onde diz: passa a Macedônia e ajuda-nos, concluindo que o Senhor nos chamava para ir pregar o Evangelho ali. E o que me chamou a atenção é que versículo 12 diz que Filipos, ali onde aconteceu a conversão do carcereiro de Filipos, onde nós conhecemos o versículo de Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquela cidade, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas não encontraram certamente nenhuma sinagoga, nenhum grupo de homens que buscasse Deus, porque eles vieram a saber que havia um grupo que se reunia assim, como o costume judaico no sábado, mas era um grupo de senhoras, e se reunia à beira do rio para oração. Eu parei e pensei: interessante. Qual a primeira coisa que um crente, quando chega numa cidade que está visitando, procura saber? É onde tem uma igreja batista, onde ele possa ir para no domingo estar com a família. E eu imagino que foi isso que eles chegaram e perguntaram: irmãos, aonde estão os homens de Deus dessa cidade? Aonde se reúne a sinagoga? Ah, o senhor sabe, senhor Paulo, desde o tempo de Ezequiel, quando começaram a haver as sinagogas, foi estabelecido por Deus que para ter uma sinagoga era preciso que na vila ou na cidade houvesse pelo menos 10 homens fiéis a Deus. Se houver 10 homens fiéis a Deus, que temem o Senhor e que queiram se reunir, então tem que começar uma sinagoga. Se tiver 9 não, se tiver 8 não, precisa ter 10. Então não havia naquela cidade 10 homens tementes a Deus que desejassem se reunir. Podia até ter 10 crentes, ou até mais, mas não tinha gente comprometida para dizer: nós vamos começar uma sinagoga e vamos levar a obra para frente. Não estranha, porque se a gente contar aqui, talvez nós vamos achar mais mulher que homem aqui dentro da igreja hoje. Ou pelo menos nas reuniões de oração das quartas-feiras, eu sempre tenho mais senhoras do que homens. Não por falta de homem na igreja, é interesse. Tanto é que nós vemos aqui que havia uma reunião, que era a reunião de senhoras. Agora para e pense. A visão que Paulo teve foi um homem falando com ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele chega na Macedônia, ele não encontra nenhum homem que estava lá esperando, só encontrou mulheres. Porque nós homens somos cabeça dura. Talvez se aparecesse uma mulher falando: passa a Macedônia e ajuda-nos, o Paulo ia ficar com dúvida. Eu ia pensar: não, mas como é que eu vou passar? Será que não tem nenhum homem para pregar lá? Então Deus usou um homem para falar com Paulo, mas quando ele chega na cidade, ele só encontra uma mulher que temia Deus. Isso é um exemplo, eu creio, é uma inspiração, pode ser uma vergonha para nós homens, mas que seja um bom encorajamento para nós pensarmos que Deus usou um homem para falar com Paulo, porque a vontade de Deus é que os homens tomem a liderança nas coisas de Deus, que os homens sejam os líderes na obra do Senhor. Para isso o Senhor os capacita. E o que me chamou a atenção é que havia um grupo de mulheres, mas uma certa chamada Lídia. Essa certa chamada Lídia, ela tinha o coração aberto para as coisas de Deus. Ela era da cidade de Tiatira. Tiatira, em Apocalipse 2, diz que era uma das
igrejas que ficava na Ásia, onde o Espírito Santo não deixou Paulo ir. E eu parei e pensei, mas por quê? Porque certamente se Paulo fosse, ele não ia encontrar em Tiatira a Lídia, porque a Lídia estava em Filipos. E talvez ele não ia encontrar portas abertas para ele pregar, porque a pessoa que Deus queria usar era Lídia. Lídia era de lá. E a Bíblia diz que quando ela se converteu, ela e toda a sua família, não foi só ela e a sua família toda foram batizados. E ela disse: vocês, se veem que eu sou uma mulher digna, temente a Deus, de vocês se hospedarem na minha casa, por favor, venham para a minha casa. Aqui me revelou duas coisas importantes. Às vezes nós queremos fazer a obra e a nossa intenção é a melhor do mundo, mas se a gente não ora e não busca a vontade de Deus, nós podemos semear e não produzir nada. Olha, Deus não deixou ele ir à Ásia, não deixou ele ir à Bitínia, levou-o a Filipe, e ali em Filipos estava Lídia, que era da Ásia. E eu creio, Deus usou Lídia para mais tarde voltar para casa. Na Etiópia, soube-se que no primeiro século houve tantas igrejas, e nos primeiros séculos, e quem se converteu? O etíope, na estrada de Jerusalém para Gaza, onde Filipe o batizou. Ele era um homem muito importante e voltou para a Etiópia. Ele era o tesoureiro da rainha dos etíopes. Será que não foi ele que voltou para lá e contou e falou do Evangelho e pessoas se converteram? Então muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, mas às vezes Deus nos usa para levar alguém, porque esse alguém é a pessoa que Deus quer usar. Um semeia, outro rega, outro colhe. A glória de Deus. Nunca eu posso dizer, eu plantei. Não, eu fui um instrumento. O que produz vida é a semente. Não é o que semeia, é a palavra de Deus. E quem dá a vida é Deus. E ali então Deus usou uma mulher, uma senhora, que vivia de vender púrpura, que era muito caro naquela época. Dizem que ela devia ter uma condição financeira melhor. Mas essa senhora estava ali, e tinha um grupo de mulheres, mas a Bíblia diz que a Lídia se converteu em sua família. Não diz que o grupo de mulheres, ninguém mais, senão diria as mulheres também, como lá em Atos 2, fala assim que nós vimos que quase 3.000 almas se converteram. Então teria dito, olha, foi a Lídia, as senhoras e ainda um outro grupo. Não, foi só ela e sua família, porque Deus sabia que a pessoa que Paulo teria que encontrar na Ásia não estava na Ásia, estava em Filipe. E eu estava pensando, aqui está um caso semelhante. Gisele veio do Brasil conhecer a Jesus Cristo aqui no Canadá. Lá no Brasil tem quem prega o Evangelho também, mas o plano de Deus é daqui para ela no Canadá. Irmã Maria Manuela, ela servia como freira em Portugal, em França, e Deus a trouxe para o Canadá. Ela já compartilhou comigo no passado, aí, pouco tempo, que ela já havia frequentado o templo budista, a mesquita muçulmana e outros grupos religiosos, mas nunca tinha entrado numa igreja evangélica, numa igreja batista. E quando Deus a trouxe aqui, foi a igreja? Não, o Evangelho. Ela ouviu o Evangelho como é o Evangelho, não como religião, mas como a pessoa deve viver. E ela disse, pastor, ela estava falando comigo até agora há pouco, eu vivi para pregar para os outros, até que eu compreendi que a Bíblia era para mim. E ela entregou a vida a Jesus. O apóstolo Paulo também fala isso de maneira muito clara. Ele diz que antes ele conhecia a Cristo de outra maneira, mas agora já não conhece assim. Segundo aos Coríntios 5,16 diz, antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Quem aqui nunca ouviu falar de Jesus? Quem aqui não conhece Jesus? Sobre Jesus é o Filho de Deus,
ele faz parte da Santíssima Trindade, conhecem muito sobre Jesus. Mas quantos conhecem Jesus pessoalmente? Tiveram um encontro com Jesus que mudou sua vida? É isso que Paulo diz. Nós conhecíamos a Cristo segundo a carne, segundo as informações. Agora não desse modo. O que aconteceu com essas duas senhoras? Certamente conheciam muito sobre Jesus. Mas Paulo está falando agora, nós conhecemos pela revelação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo revela. Porque aqui fala assim, e o Espírito de Deus abriu o coração da Lídia. Veja aqui o versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, era uma mulher religiosa. Ela servia a Deus, mas não conhecia Jesus como Salvador. Aí diz, o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, ela podia ter sido, não, mas tudo isso eu já sei. Até que o coração dela se abriu, para que ela pudesse entrar para o coração dela. Uma coisa eu vir aqui na frente e eu pregar a Bíblia para vocês, porque eu não tenho seminário. Outra coisa eu vir aqui falar para vocês, porque Deus falou no meu coração. Que é isso que Deus quer que eu fale. Eu posso passar para vocês informação, e eu posso passar para vocês unção. Se não vier com a unção de Deus, é informação. Se vier com a unção de Deus, aí vem pelo Espírito Santo. E aí vai testificar com o seu Espírito. E você vai ouvir a voz de Deus. E aqui o que acontecia com Lídia, ela era uma mulher que servia a Deus, tanto é que estava lá orando. Mas o coração ainda estava fechado. Talvez ela procurasse fazer tudo para agradar a Deus, mas ainda não tinha caído no coração dela e mostrar que ela também era pecadora, que ela também precisava se arrepender, que ela precisava de Jesus como Salvador. E foi aí que a sua história mudou. E sabe, duas coisas que mostram que a sua história mudou. Primeira, versículo 15, foi batizado. Às vezes a gente tem tanta barreira com o batismo, mas tudo que a gente tem barreira para obedecer o que Jesus manda, creia, é do inimigo, não vem de Deus. Porque Deus nunca mandaria você fazer nada que estivesse errado. Deus só quer que você faça da maneira certa. E às vezes a gente faz até o batismo da forma errada. Então o batismo tem que ser como a Bíblia ensina, ou então você não está fazendo o que Deus quer. Já mostra desobediência. Por mais religioso ou religiosa que você seja, se você não fizer do jeito de Deus, você está fazendo do seu jeito. Então você está mostrando que quem manda ainda é você. Seu coração pode parecer muito aberto, mas para Deus continua fechado. Só abre quando você diz, não, eu vou fazer o que Deus manda. Não importa o que os outros digam, importa o que a Bíblia diz. Porque esse é o manual de Deus, é o manual do fabricante. Ele fabricou, ele fez, ele sabe como funciona. E se a gente quiser funcionar de outro jeito, não vai dar certo. Lídia mostrou que o coração se abriu e ela obedeceu. Segunda coisa, ela insistiu. Se vocês julgam que eu sou uma mulher fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Quando aqueles dois no caminho de Emaús caminhavam, e Jesus ia com eles, chegou uma hora que eles disseram, Jesus fez como quem passeasse adiante, e eles disseram, fica Senhor conosco, porque já se faz tarde. E Jesus entrou, e serviu o pão, e abençoou, e foi. E eles disseram, porventura não ardia o nosso coração, não queimava, quando Ele nos falava das Escrituras, e reconheceram que era o Senhor. Ela convidou, primeira coisa, quando a gente se converte, a gente ama os irmãos na fé. Acabamos de estudar quarta-feira a primeira carta de João. E a primeira carta de João nós vimos que é requerido daqueles que amam o Senhor, que amem aqueles que são do Senhor. Quem ama a Deus, ame aqueles que Deus gerou, que ame os seus irmãos. E a primeira coisa que acontece, ela mostrou o amor. Com o amor, o dom do Espírito, que é o amor, ela mostrou também o dom do serviço, o dom da hospitalidade, e quis trazê-los para a sua casa, porque trazer para casa tem que servir também. Não é só dizer, olha, pega lá na geladeira o que você quiser, pega no armário. Não, você vai tratar a pessoa com carinho, você vai servir. Então ela ainda assumiu mais compromisso, já tinha uma família para cuidar, já tinha o seu trabalho.
mas assumiu mais. Por que convidou para casa? Porque certamente ela queria ouvir mais da palavra de Deus. Quando nós nos encantamos com Deus, com a palavra de Deus, nos apaixonamos pelo Senhor, com aquele amor ardente, a gente quer estar com Deus e com o povo de Deus. A gente quer estar com pessoas que amam a Deus e seus ensinamentos, a sua palavra. E aqui ela demonstrou isso. E interessante, o testemunho, vocês ouviram essas duas senhoras aqui. E o que foi declarado? O amor da igreja, o amor dos irmãos, cativou o meu coração. O que Jesus disse? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Ele amou, não é a nossa maneira, é a maneira de Jesus. E a maneira de Deus é misericordiosa, é perdoadora, é paciente, é benigna, não suspeita mal, não é um amor fingido, não é? E quando viram os primeiros cristãos, disseram: vejam como eles são. Não foi isso? É isso. Outra coisa, esta senhora ouviu a palavra de Deus, desceu às águas do batismo, convidou os irmãos para a sua casa, e assim ela mostrou que Jesus é Senhor da sua vida. É quando nós temos o coração aberto para Deus e aberto para a igreja e para os irmãos em Cristo, é que nós mostramos que realmente nossa vida mudou. Porque amar a Deus não é difícil, mas amar o irmão a quem vê é mais difícil. Porque o irmão, os nossos olhos, esses olhos, como diz lá em Portugal e no Brasil, que é a terra de comer, com esses olhos a gente vê as coisas boas, mas a gente vê os defeitos também. Não é? E o problema é que a gente só vê o defeito do outro. A gente só vê o nosso quando de manhã a gente acorda e olha no espelho e fala: eu estou acabadinho mesmo, como minha cara está ruim, eu pensei que ainda estava melhor. Então a gente procura arrumar, homem penteia, mulher passa a maquiagem, mas a gente geralmente vê o outro. E por isso que é difícil às vezes amar o outro. Mas a Bíblia diz: se você não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar Deus a quem não vê? Então, a conversão de Lídia foi alguma coisa realmente maravilhosa, porque desceu as águas do batismo, deu testemunho que amava a igreja, e convidando os discípulos para casa também mostrou o seu interesse de estar mais tempo aprendendo da palavra de Deus. Essa é uma coisa que nós cremos que nós precisamos fazer, porque se vamos a Atos capítulo 2, versículo 44 que eu li, quando estava no batistério, a Bíblia diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o crente deve se alegrar de estar com seus irmãos e irmãs na fé. E versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que essas características que nós vemos na Bíblia, que é o que nós procuramos seguir, sejam bem vivas na sua vida, irmã José, na sua vida, irmã Maria Manuela, e na nossa vida como igreja, porque nossa oração, os irmãos sabem, tem sido que o Senhor acrescente à igreja a cada dia os que se hão de salvar. E nossa oração se baseia em Atos 2, 47, onde a Bíblia diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nossa oração é que Deus faça isso, mas isso também traz responsabilidade, porque como eu disse, quando Lídia convidou-os para sua casa, não era só convidar, ela ia ter trabalho de hospedar, de preparar comida, camas para dormir, tanta coisa. E quando nós oramos: Senhor, acrescente a igreja, nós também temos que estar preparados para receber os que Deus manda, capacitados para servi-los, com o coração cheio de amor para recebê-los. Não é simplesmente: Senhor, acrescenta, é pedir: Senhor, acrescenta a mim também capacidade para ser como Jesus, para receber as pessoas com carinho, com amor, estar orando por aqueles que começam na vida cristã, estar encorajando aqueles que estão andando na fé,
E nunca nada que eu diga, que eu faça, ou tenha qualquer atitude, sirva de pedra de tropeço para ninguém. Isso é uma coisa que nós temos que pedir também. Porque quando Deus está acrescentando a nossa igreja, Ele está nos confiando vidas para nós sermos testemunhas e abençoarmos, para que essas vidas levem outros a Jesus. Uma Maria Manuela nos contou que a madrinha dela, que é muito fervorosa na sua religião, quando ela contou: minha madrinha, eu encontrei Jesus e eu vou me batizar, e deu uma Bíblia para essa madrinha emprestada, e a madrinha falou: olha, eu já não posso mais te devolver, porque agora eu estou lendo a Bíblia todo dia, já está cheio de passagens que eu estou marcando, eu preciso te dar outra. Diz que essa mulher está lendo a Bíblia todo dia, e disse para ela: Maria Manuela, se é assim que você encontrou Jesus, então ela já está preocupada em passar a palavra, comunicar com outra pessoa. Esse deve ser o meu e o seu comportamento também, à medida que conhecemos Jesus. Lembra uma coisa: Deus abriu o coração da Lídia. Se o seu coração você está com dificuldade de abrir, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Está lá em Apocalipse. Mas às vezes a gente conhece o versículo, mas o coração da gente ainda está fechado. A gente acha que está certo, eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu estou servindo Jesus tão bem, só porque eu não faço isso ou aquilo? Não, se tem isso ou aquilo que você ainda não obedeceu, então fala: Senhor, abre o meu coração. Se eu não estou abrindo, Senhor, abre, por favor, como abriu o de Lídia. Abre o meu entendimento para que eu entenda. Porque o Espírito abriu o coração de Lídia, assim como a passagem que eu contei dos dois no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, porque aqueles dois eram discípulos, e quando Jesus apareceu e falou: o que está acontecendo? Ele falou: você é o único que está em Jerusalém e não sabe o que aconteceu, que o Messias foi crucificado. E eles estavam falando do próprio Messias, que o entendimento estava fechado. Jesus veio abrir. Então, às vezes nós estamos tão acostumados à Bíblia, às coisas de Deus, que essas coisas se tornam para nós tão comuns que não damos valor a pequenos detalhes, mas pequenos detalhes que fazem diferença. Como a ida de Paulo, não à Ásia, não à Bitínia, mas à Macedônia, onde Deus o mandou. Fez toda a diferença, porque ali estava a pessoa que Jesus queria salvar. Se ele fosse para outros lugares, Ásia ou Bitínia, que eles tinham desejo, e não obedecessem à voz de Deus, fossem pela sua vontade, fizessem a obra pela sua força, eles não tinham chegado. Não tinham chegado onde Deus queria, ao coração que Deus tinha preparado. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, que nós sejamos crentes realmente submissos à vontade de Deus e prontos a viver este Evangelho. E naquilo que não temos a capacidade, porque não vem de nós, Paulo diz: não sou eu, é Cristo em mim. Nós sejamos humildes para pedir: Senhor, pelo Teu Espírito, capacita-me, Senhor, para que eu possa viver de maneira que glorifique o Teu sangue. Parabéns, irmã Maria Manuela. Parabéns, irmã Gisele. Nós temos aqui em nossas mãos os certificados de batismo que a igreja dá